a sua palavra. Agradecemos a Ailton Medeiros, é um companheiro nosso aqui da cidade, um futuro promissor do canto, na música, e que as luzes de hoje, que os Espíritos nos trazem, possam iluminar a estrada dele, que não começa de hoje, já começou faz algum tempo, mas ele já está no caminho. Então a gente agradece aí o Sertão pela presença. Nas representações das casas espíritas aqui, grupo da Fraternidade Espírita Caminho da Luz de Princesa Isabel, tendo como presidente Dr. Onofre Júnior de Souza, Núcleo Espírita Assistencial de Arco Verde, o nosso querido e sempre Neasa do Ferreirinha, na presidência de João Paulo, Centro de Estudos e Pesquisas Espirituais Despertar da Consciência da cidade de Triunfo, na presidência do senhor Almir Albuquerque da Silva, Grupo Espírita Esperança e Renovação da cidade de Serra Talhada, na presidência de Inaldo Melo Lima, Grupo Espírita Novo Horizonte, também de Serra Talhada, na presidência de Jânio Serafim, também o Núcleo Espírita de Imaculada Chico Xavier, que é de Imaculada, Paraíba, na presidência de Dr. Cristiano Jackson, que também é delegado regional da região da Paraíba. A gente está se conhecendo hoje. Nós não os conhecíamos e é com grande prazer que os recebemos na cidade de Flores. E sejam bem-vindos aqui à nossa casa, de portas abertas para outros momentos também. E também o Grupo Espírita Seara de Jesus, da cidade de Carnaíba, novinho, esse grupo, na presidência de Silvio Paulo Rodrigues Campos. E também agradecemos por esta casa de sessão que nos recebe, sempre abre suas portas quando precisamos. Agradecemos ao presidente da casa e a todos os seus pares, e na presença de um dos seus pares que aqui se faz, Jeane Lucas, a nossa vereadora aqui da cidade, que sempre essa casa nunca nos negou e nunca nos trouxe dificuldades para os nossos momentos. E também Francisco Xavier, Grupo Espírita Francisco Xavier, da cidade de Custódia, presidente Kaline. E a gente então vai, depois desses nossos agradecimentos, fazermos o início da nossa apresentação da noite. E é claro, como sempre, com a nossa prece inicial, que vai ser ditada por Márcio Alexandre. Ensina cada um de nós a auxiliar aqueles que se encontram nas sombras. Dai-nos a calma, mas não nos consintas viver na condição das águas paradas. Dá-nos a paciência, entretanto não nos relegues à inércia. Dá-nos a fé, mas não nos permitas o cultivo da intolerância. Dá-nos a coragem e, no entanto, livra-nos da imprudência. Concede a cada um de nós o discernimento para que as lições da noite sirvam de grande aprendizado. Ilumina a nossa irmã Jaci para que ela possa cumprir com a sua missão e atingir todos os corações aqui presentes. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Professora e técnica em contabilidade, fundadora e dirigente do Grupo Espírita Caminho da Esperança, lá no Rio de Janeiro. Foi casada com Geraldo Rodrigues Guimarães, grande orador e conhecidíssimo divulgador da doutrina espírita, desencarnado em 2010. Espírita de longa data, Ana Guimarães destaca-se como autora de peças de teatro e expositora espírita, proferindo conferências no Brasil e também no exterior. Além de ser muito conhecida em todo o nosso país, Ana Guimarães tem destaque em países como Portugal, Estados Unidos e Canadá, que visitam-nos regularmente há vários anos, propagando a doutrina dos imortais.
Dona de honrado prestígio e conhecida pela doçura característica de suas palestras, Ana Guimarães, hoje, facilitará a palestra O Papel da Família em Tempos de Transição. Nós, da Associação de Estudos Espíritas Missionários da Luz, em nome de todo o movimento espírita do sertão do Pajeú e de cidades do vizinho estado da Paraíba, damos as boas-vindas a esta grande expositora da doutrina de Jesus e nos sentimos honrados por recebê-la hoje, dia 29 de maio de 2016, na cidade de Flores. Bom, e agora... Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia e paz. Por que ficais, meus filhos, tão aflitos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos otorgou? Acaso sois mais fracos do que o vento, que sacudindo o mar neste momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena, que a fúria da borrasca não serena, escutando de perto a vossa voz? O Pai nunca abandona os filhos seus. No céu, na terra, em tudo existe Deus, principalmente em nós. São palavras do poeta José Soares Cardoso, um trecho de um poema. E é interessante a forma com que ele conduz a temática. A respeito do assunto colocado e certo no Evangelho, em que Jesus acalma a tempestade. E quando ele diz que em tudo existe Deus, e primacialmente coloca a presença de Deus no ser humano. E isto suscita naturalmente ilações a respeito do assunto. Pensamentos, ideias que vão surgindo na mente, nos conduzindo aos caminhos do entendimento real. Vamos recordar que no item 23 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma indagação ao mundo espiritual. Ele pergunta: o que é o Espírito? Essa pergunta é feita no singular. E a resposta dos Espíritos é o princípio inteligente. O princípio inteligente. No item 76, Kardec repete a mesma pergunta, só que agora o faz no plural. Ele indaga: o que são os espíritos? E os imortais responderam: os seres inteligentes da criação. Analisando o segmento das informações, vamos perceber que no seu início, nos pródromos, o espírito é um princípio inteligente que vai deslanchando
à medida que passa pela fieira das reencarnações, até chegar à situação de ser inteligente. Já não somos mais um princípio, ora somos seres inteligentes, dotados naturalmente de raciocínio, capaz de logicar, de analisar. E quando pensamos nestes termos, nós vamos encontrar na doutrina espírita um fator de desenvolvimento de uma forma inigualável, que não tem similitude em nenhuma outra religião. A nossa é única, porque somente ela faculta à criatura a possibilidade de indagar, contestar, analisar, discutir e concluir a respeito de alguma coisa. Com lógica, porque o Espiritismo é uma filosofia. No frontispício do Livro dos Espíritos está escrito que é uma filosofia espiritualística, isto é, a filosofia estribada na continuidade da vida. Existe algo mais além do corpo físico. Mas analisando o corpo doutrinário, Kardec diz que o Espiritismo é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais religiosas. As consequências que advêm de a criatura analisar esse processo filosófico, aprofundar-se na visão científica para concluir nas suas consequências de ordem ética, de ordem moral, de ordem comportamental. Isso possivelmente tenha sido a ideia primacial de Allan Kardec quando apresentou o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, o livro que era um pequeno opúsculo, contendo apenas 501 perguntas e respostas, que depois foi enriquecido, tendo hoje o Livro dos Espíritos, 1019 perguntas e respostas. A proposição inicial de Kardec era que nós realmente, do momento em que adentrássemos os arraiais dos ensinos espíritas no Livro dos Espíritos, iniciássemos esse processo de interiorização do projeto filosófico, sabendo que filosofia basicamente quer dizer amor ao saber, a busca do conhecimento através das indagações. Então o espírita seria alguém que ama conhecer, ama descobrir, ama converter a ignorância em sabedoria. O projeto é este. Todavia, se nós observarmos a movimentação do espiritismo em nossas casas espíritas, em nossos núcleos, nós vamos perceber que a coisa não anda exatamente assim. Existem modificações que, à medida que o tempo passa, vão se tornando mais aprofundadas, caminhando numa situação inversamente proporcional ao código estabelecido por Allan Kardec. Inversamente proporcional, por quê? Nós percebemos o aumento dos núcleos espíritas e a diminuição de conhecimento doutrinário. O que é conhecer?
Basicamente, no currículo escolar normal, conhecer é saber alguma coisa e poder fazer o aplicativo dessa alguma coisa em qualquer situação. Isso é compreensão. Compreender. Quando nós compreendemos alguma coisa, nós sabemos pegar essa alguma coisa e utilizá-la em qualquer circunstância, em qualquer oportunidade ou em qualquer acontecimento que se dê em nossa vida. Então, quer dizer que nós sabemos e compreendemos. São dois verbos com significado diferenciado. Saber alguma coisa não quer absolutamente dizer que nós compreendemos essa alguma coisa e que somos capazes de fazer o aplicativo em qualquer situação em que nos encontremos. Isso é diametralmente oposto às esperanças que Kardec colocava no Espiritismo, porque ele desejava que nós soubéssemos, que nós compreendêssemos e que nós aplicássemos esse conhecimento compreendido. Não é exatamente o que fazemos. E nós vamos perceber que isto ocorre porque, na realidade, a nossa visão espírita não é muito profunda. Então ocorre, eu não estou insultando ninguém, pelo amor de Deus. Nós estamos tentando analisar uma coisa, porque o João Paulo não me disse que meu tema era família. Então eu já tinha preparado outro, agora estou desfazendo esse outro para falar outra coisa. Então nós vamos perceber que nós fazemos alguns aplicativos diferente das informações espíritas. Então, como o assunto é família, vamos nos recordar que o casamento foi criado, essa lei do matrimônio foi criado pelos homens. Não é uma criação divina, não é uma criação de Deus, não foi ele que impôs a lei do matrimônio. Foi criada pelos homens e, quando criada, ela não tinha absolutamente essa prerrogativa que tem hoje. Ela foi modificada. A lei do matrimônio, anteriormente, estabelecia uma sociedade. Então, ela estava apoiada em questões financeiras. Então, estabelecia o consórcio de duas pessoas numa visão social. Uma família que tinha posses, naturalmente escolhia para o seu filho uma outra família de posses, uma jovem que pertencesse a essa família. Então era feita uma sociedade que lucrava as duas famílias, porque juntavam posses. E por ser uma união social, tinha que ter naturalmente as pessoas que eram testemunhas, que assinavam o papel testemunhando que havia se estabelecido uma sociedade. A igreja tradicional foi que começou a modificar os termos dessa sociedade e criou a ideia de... Como é a ideia do casamento hoje? Perguntando para os senhores. Indissolubilidade. A indissolubilidade do matrimônio com a expressão, não é? Até que a morte nos separe. Graças a Deus que eles botaram até que a morte nos separe. Já pensou em continuar casado no mundo espiritual também? Ia ser uma complicação. Mas foi a igreja que estabeleceu esse princípio do até que a morte nos separe. Todavia, Allan Kardec teve a oportunidade de afirmar que dentro das leis humanas, aquela que está mais consentânea com a lei divina é a lei do matrimônio, que está mais harmônica com a lei de Deus.
Porque é uma lei que vai permitir ou vai facultar à criatura o aplicativo do Evangelho, nas palavras de Jesus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem, que vos caluniam. Isso está no Evangelho. Se você analisar friamente a palavra evangélica, nós vamos perceber que aqui na sociedade em que nós vivemos é praticamente impossível a gente amar o inimigo. Amar assim gratuitamente. Digamos que o inimigo vai morar aqui numa casa vizinha nossa. E como é inimigo, ele nos aborrece, ele joga o lixo no quintal, ele pinta o sete, solta o cachorro na hora errada, e aquela complicação. Como é que a gente vai conseguir amar essa criatura? Não dá. Agora, se a lei pega o inimigo e coloca dentro de casa, já muda um pouquinho. Então, digamos que esse inimigo é o seu marido, ou a sua esposa, esse inimigo figadal, que vem de outras vidas. Então, é colocar. O primeiro raciocínio que vem à ideia minha, por exemplo, nossa, deveria vir a nossa ideia, é: como é que eu me casei com o meu inimigo? Como é que eu me casei com aquela mulher que eu detestei tanto em outras vidas? É porque, primeiramente, uma lei divina que é extraordinária, esquecimento do passado. Quando nós mergulhamos no conglomerado celular, nós esquecemos o nosso passado. E outro aspecto é a camuflagem que a lei coloca no inimigo, para que a gente não se aperceba de que está havendo uma aproximação entre os desafetos. Ora, se a lei tem esse trabalho todo para reaproximar os desafetos do ontem, por que nós vamos destruir esse dia? Agora vamos raciocinar como espíritas, que todos somos. Raciocinar como espíritas. Porque Kardec espera o quê? O aplicativo dos ensinos. Não é isso que a gente tem que fazer? Se a gente aprende, tem que aplicar. O Evangelho diz: amai os vossos inimigos. E nós pregamos isso. Qual orador espírita que nunca falou do amar? Pelo menos en passant. Amai os vossos inimigos. É tão fácil a gente falar: amai os vossos inimigos. Agora, quando chega a minha vez, é mais fácil eu pregar do que eu fazer. Então, amai os vossos inimigos, diz Jesus. E a doutrina espírita diz que nós temos que desenvolver em nós as virtudes que são necessárias para a evolução. O objetivo maior nosso na Terra, as reencarnações, são convites à evolução. Evoluir, mudar para melhor, modificar a estrutura dos sentimentos e do comportamento também. Espiritismo, ele está vinculado à questão de nós enxergarmos a realidade além das aparências. Nós vivemos atualmente de aparências. Temos que modificar essas aparências para enxergarmos a realidade. Então, a realidade nossa nós estamos dentro da lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Todo efeito que nós sentimos hoje tem uma causa anterior. E toda ação nossa na atualidade ocorrerá uma reação posteriormente. Isso é difícil de entender. É difícil de assimilar isso. Ora, então, se nós já não somos mais um princípio inteligente, se hoje nós somos os seres inteligentes da criação, nós vamos fazer o aplicativo daquilo que entendemos, lei de ação e reação. Então, Maria conhece João.
E o João é aquele cabelo simpático, aquele jovem risonho, pode ter bigode ou pode não, canta bonito, igual o rapaz está cantando aqui, tem barriga de tanquinho, aqueles bichos largos e tal, e Maria se encanta com o João. Ela olha e fala, é o homem da minha vida, não posso viver sem ele. E o João olha para Maria e fala, meu Deus, como é que Deus coloca no mundo essa deusa? E começa a cantar com Nelson Gonçalves, né? A deusa da minha rua. É o encanto da vida dele. E então, ele não enxerga mais nada, ele só enxerga aquela coisa assim, fininha, magrinha, ajeitadinha, bonitinha, com colar de pescoço, coisa linda. E ele se encanta, e os dois se casam. E os dias vão passam-se um mês. O João acorda e olha de lado na cama assim, fala, meu Deus, como é que eu fui casar com essa criatura? Não tem nada a ver comigo. E a Maria também vai para a cozinha preparar a mesa do café, o João chega despenteado, arrastando o chinelo, ela olha para ele e fala assim, meu Deus, aonde estava o Xabir que eu conheci? Desapareceu. E de repente, com o passar do tempo, toda aquela emoção do princípio vai desaparecendo. Porque a magia, o encanto, a camuflagem que a lei colocou no inimigo, no adversário, vai desaparecendo. Aí o que é que as pessoas dizem comumente? O que é que dizem? Estou perguntando. O casamento está uma coisa, uma rotina bem desagradável. Aí um dia o João olha e enxerga a Teresa. E aí a Teresa passa a ser a deusa da sua rua. Ou então a Maria olha e vê o Ricardo, que é o que é que ele diz? Que eles dizem? Duvido que vocês nunca ouviram isso. O amor acabou. O amor acabou. Ainda vem o Vinícius de Moraes e diz que o amor é eterno enquanto dura. Depois que não dura mais, que acabou, acabou. E quantas pessoas dizem o amor acabou? E o que é mais complicado ainda, espíritas que fazem essa afirmativa e têm a ousadia de dizer que Deus não quer que a gente seja infeliz. Se você não é feliz com o João, muda para o Ricardo, para você ser feliz com ele. Se você não é feliz com a Maria, troca pela Joana. E quando o amor acabar, troca pela outra, e depois pela outra. E vá se comprometendo, oferecendo a tantas criaturas os fluidos energéticos, criativos, divinos dos órgãos sexuais. Sem raciocinar, sem pensar. Não é isso que o Espiritismo espera dos espíritas. Nós estamos aqui para analisar realmente. E então, se somos espíritas, vamos pensar diferente. De repente, o amor acabou. Amor acaba? Não. O amor, quando ele existir, não vai acabar nunca. O que os espíritos dizem? Eles dizem, Deus é amor. Deus acaba? Então nós não casamos por amor. Ninguém casa por amor. Nós casamos pelas necessidades probatórias e expiatórias. Não são casamentos por afinidades positivas. Eles acontecem. Raramente, Evangelho segundo o Espiritismo. Os casamentos por afinidades positivas, boas, acontecem, mas raramente. A maioria é de provas ou de expiação. A maioria dos consórcios ou é de prova ou é de expiação. Se você está passando por uma prova, qual a obrigação daquele que está sendo provado? Passar, de preferência com nota 10. E para você passar com nota 10, comece a amar o outro de verdade. Comece a trabalhar a alma. Comece a descobrir os valores reais que existem no seu companheiro. Valores que você já
percebeu que desapareceram totalmente. Ou comece a olhar a sua companheira, a sua esposa, não como a princesa dos contos de fadas, mas como a companheira que pode ser para você o seu arrimo na velhice, a mãe dos seus filhos, que são almas que vêm para compor a família, e nós temos a obrigatoriedade de cuidar, de conduzir e de torná-los homens e mulheres de bem. Ora, é isso que a doutrina espírita nos faculta ao entendimento. É isso que espera de nós a doutrina espírita. Agora, é isso que a gente utiliza? Então eu costumo fazer uma pergunta para os espíritas. Vocês acreditam na imortalidade da alma? Geralmente a resposta é sim. A gente espírita que não acredita na imortalidade da alma. Você acredita na reencarnação? E a resposta natural é sim. Espírita é reencarnacionista. Aliás, dos 5 fundamentos, imortalidade e reencarnação são um dos aspectos basilares. Aí a terceira pergunta: espírita divorcia? A resposta, como o silêncio foi muito grande, a resposta é óbvia: sim. Claro que divorcia. Por que divorcia? Eu gostaria que alguém me respondesse a pergunta. Por que espírita? Para evitar um mal maior. Olha, meu Senhor, eu nunca pensei que eu ia ouvir isso. Ele está certíssimo. Quem é que disse que está certíssimo? O senhor está certíssimo. E o senhor é espírita? Sou. Espírita mata? Mas vai sofrer. Espírita faz sofrer. Espírita mesmo, esse que compreende a doutrina espírita, faz sofrer? Não. Olha, vocês estão se complicando. Vocês se complicam. Mas o espírita que está se esforçando para se melhorar. Que está se esforçando e não tolera a esposa? Não, aí não é tolerar, é fazer mal. Por exemplo, a gente se propõe, né, a amar. Né? Por que ficou junto? Porque se apaixonou. Né? Foi a orelha que Deus vai poder ajudar. Né? A se unir das pessoas que são incoerentes. Né? E vai para a luta para coordenar. Mas vai ter um momento que a gente não tem a habilidade de realmente lidar com o propósito. Aí então o que é que nos está faltando? O embasamento espírita. Na minha opinião, o espírita se separou ou se separa porque não se casou por o verdadeiro amor. Bem, como não existe amor na face da terra ainda, porque o amor é o somatório de todas as virtudes. Se nós catalogarmos as virtudes e colocarmos quando tivermos em nós as virtudes, nós saberemos amar. Por enquanto, nós podemos gostar, respeitar, compreender, tolerar e fazer o esforço. O que é o verdadeiro espírita, segundo Allan Kardec? Meu senhor, escuta bem o que é o espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Primeiro, transformação moral. Segundo, pelo esforço que faz para domar as tendências negativas. O aplicativo da verdadeira caridade começa dentro do lar. Se nós não somos bons dentro do lar, nós não seremos em nenhum lugar. É o núcleo, é a primeira escola, é a escola do aplicativo do nosso conhecimento espírita. Adianta eu ser uma boa espírita aqui para os senhores? Adianta eu ser uma boa espírita lá na casa espírita e chegar na minha casa e ser incapaz de ter paciência com meu marido? Ou ele ser incapaz de ter tolerância para comigo? Nós somos filósofos,
filósofos espíritas, e um dos aspectos da filosofia é a ética da alteridade. O que é a ética da alteridade? É aprender a conviver harmonicamente com as diferenças. E é isso que o Espiritismo ensina, conviver com as diferenças. Nós nos casamos com uma criatura que é diferente de nós. Nós somos criados de um clima familiar, aquela criatura foi criada em outro clima. Digamos que nós estudamos, desenvolvemos o intelecto, e aquela criatura não. Temos alguns valores que a família nos passou, e aquela criatura não. Mas a gente se casa a si mesmo. E depois de algum tempo, começa a vir à tona essas diferenças. Mas se nós somos os filósofos espíritas, vamos fazer o esforço para conviver com as diferenças. E, se possível, com esse esforço, mudar os padrões do companheiro ou da companheira. Esse é o dever, é isso que a gente prega, é isso que a gente aprende. Mas quando chega na hora do testemunho, então, para evitar um mal maior, o que seria um mal maior do que abandonar o lar? O que seria um mal maior do que abandonar filhos órfãos de pais vivos? O que seria um mal maior do que a gente esquecer os compromissos e abandoná-los? Não existe. Então nós temos dois tipos de discursos. Eu, pelo menos, tenho, porque eu não falo só para espíritas, eu falo também em auditórios leigos, de pessoas que não são espíritas. Então este discurso que eu estou fazendo é levando em consideração que todos somos espíritas. Mas se eu estivesse falando para não espíritas, eu diria o que estou falando. Para se evitar um mal maior, melhor é que se separe. Os espíritos dizem isso também. Mas não para nós. Sim, senhor, pode dizer. Porque inicialmente, quando a senhora perguntou se o espírita se divorcia, a resposta da maioria foi qual? Sim. Sim, né? Então, aí quando a senhora perguntou se a gente, no caso dele, era espírita, eu disse que sim, né? Então, acontece o divórcio entre os espíritos. Por que acontece? Para evitar um mal maior? Pela ignorância. É a ignorância que faculta o divórcio. Ignorância do quê? Dos postulados da nossa doutrina. Do amai os vossos inimigos. Do fazer o bem a outra criatura. Então nós pregamos isso, mas o aplicativo que deve ser feito dentro de casa foge. Então eu, que prego o espiritismo há 58 anos, eu me divorcio do meu marido porque está difícil viver com ele. Puxa vida, ele me agride e eu devolvo a agressão também, aquela coisa, vira aquele inferno dentro de casa. Então, para não dar continuidade, eu termino o casamento. O que é que eu vou pregar aos senhores? Gente, se vocês estiverem felizes, separem, arranje outra pessoa, porque Deus não quer que você seja infeliz, Deus quer que você seja feliz. Agora vamos analisar esse Deus quer que você seja feliz. Digamos que é o marido que resolveu ser feliz e vai abandonar a esposa que tem filhos e que gosta dele. Então vamos pensar nesse Deus que o rapaz cantou aqui, que é bem complicado da gente entender. Vamos pensar nesse Deus. Ele é só seu pai? Ele não é meu pai também? Então ele quer que você seja feliz, e eu? Como é que eu fico? Eu vou ficar chorando com os filhos, infeliz, porque Deus quer que você seja feliz. Mas que pai é esse? Isso não é pai, é padrasto. Porque ele é só seu pai, mas não é meu pai. É questão de raciocínio, é questão de analisar. E nós não somos mais um princípio inteligente, nós somos os seres inteligentes da criação. E se somos espíritas, fazer o aplicativo. De repente eu acordo e vejo que eu já não tenho a mesma atração, não tenho mais a mesma paixão, não tenho mais, não sinto mais nada pelo outro. O que é que eu vou pensar? Misericórdia. Ou é uma prova, ou é uma expiação de eu estar casado com essa criatura. Mas, ó meu pai, eu sou espírita.
E se é uma prova, eu vou passar com nota 10, porque eu vou aprender a gostar dessa criatura. E se for uma expiação, meu senhor, pode ter certeza que eu vou espiar aqui com muita educação, com muito respeito, e ainda vou gostar da criatura. Aliás, vou contar para vocês uma coisa que ocorreu. Divaldo estava fazendo um seminário sobre família, e ele estava dizendo, em uma brincadeira que ele fez, ele pegou e falou: pois é, a gente tem que carregar a mala. Do momento que a gente pega a mala para fazer a viagem do matrimônio, a gente tem que levar a mala até o fim. E tinha um senhor, um português, e ele pegou e falou assim: irmão de Raul, eu, graças a Deus, estou carregando a minha mala há quase 50 anos. Faltam 3 anos para completar 5. E olha que é uma mala sem alça. Eu estou carregando a minha mala. E quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou chegar na frente dele e falar: toma sua mala. Eu já carreguei o tempo que precisava. Aí todo mundo riu, naturalmente. Aí o Divaldo falou para ele assim: ah, meu irmão, você chega no céu e entrega a mala para Deus, sabe o que Deus faz? Ele joga a mala de volta e a mala cai na terra. E você vai ficar olhando, vai falar: mas meu senhor, eu trouxe a mala e o senhor joga de volta? Ele diz assim: pois é, meu filho, vá lá, pegue a sua mala e traga para mim de volta. Só que eu não quero que você jogue aqui para mim. Eu quero que você chegue abraçado com a mala e diga para mim: meu senhor, eis essa mala, mas eu não gostaria de entregar ao senhor, eu gostaria de ficar com a mala, o senhor me permitiria ficar com esta mala, eu amo tanto esta mala. Aí Deus vai falar: não, meu filho, me dê essa mala que eu vou te dar outra. Então não é só carregar a mala, a gente tem que gostar dela, ter carinho por ela. E é isso que o tempo faz. Porque de início, nos primeiros anos do matrimônio, parece que o amor acaba. Parece, mas ele não acaba, ele não existe. Nunca existiu, nem no começo. Aí nós vamos começar a construir a afetividade verdadeira. Através da compreensão, através da ética da alteridade, através dessa convivência que de início é difícil, e é por isso que vem os filhos. Eles fazem parte desse programa de aglutinação de desafetos. Existe uma falha muito grande, mais nas mulheres do que nos homens. Os homens, existem os que cometem essa falha, mas a maioria não. Mas as mulheres cometem. Falar mal do marido para os filhos. Insuflar na alma dos filhos animosidade contra o pai. Olha, isso é uma agressão que a gente faz à inteligência feminina. Porque se nós temos a intenção, se somos espíritas, a intenção de manter o matrimônio, nós temos que ter a conivência dos filhos, a participação dos filhos. Nós temos que fazer o pai dos nossos filhos gostar deles. E geralmente a mulher, quando o marido chega em casa, começa a falar mal dos filhos também. Ai, essa menina é infernal, esse rapaz faz isso, faz... E a gente vai desenvolvendo uma animosidade no coração do marido contra os filhos. Isto é uma atitude muito peculiar que ocorre com a mulher. E não é a atitude correta. A atitude correta é nós nos lembrarmos que se Deus coloca para que haja a proliferação ou a perpetuação da espécie, Ele coloca 2 polos, o masculino e o feminino. Junta 23 cromossomos masculino e 23 cromossomos feminino, formando a primeira célula da vida, que num processo vertiginoso de cisparidade vai se multiplicando 2 a 2 até que forma o feto, que dará origem a um novo corpo. Então, se isto está dentro da prerrogativa divina, porque o homem nunca conseguiu construir a vida, ele pôde dar continuidade àquilo que a lei divina estabeleceu, mas criar a vida nunca conseguiu.
Então, se Deus nos coloca na situação de co-criadores, participando desse trabalho, equivale a dizer que o pai tem que se lembrar que o filho, mesmo rebelde, mesmo complicado, mesmo difícil, é uma parte dele mesmo. A filha complicada, que não foi bem educada, também é parte dele. E a mulher tem que se recordar disso também. Então, falar mal dos filhos para o pai é atiçar uma guerra que pode ter as suas origens no passado. Ou falar mal do marido para os filhos é predispô-los contra o pai. Não é esse o objetivo do matrimônio. E outro aspecto também que é fundamental para o matrimônio sadio e para que a gente entre dentro das regras de provas e de expiação, é nós nos recordarmos que a casa, o nosso lar, ali onde a gente vive, a casa pertence a mim e ao meu marido. A casa é nossa. A casa é do casal, é do marido e da mulher. E os filhos são nossos hóspedes. Eles não são os donos. É a partir desta visão que nós iniciamos o processo educativo dos nossos filhos. Eles saberem que estão morando conosco, mas a casa não é deles. Eles são hóspedes. E hóspedes muito bem-vindos. O que que isso vai facultar na cabeça dos nossos filhos? Primeiro, respeito pelo local onde ele está. Nós nos hospedamos num hotel e a gente faz balbúrdia no quarto que a gente está hospedado. A gente grita, briga, diz nomes, diz coisas num quarto de hotel. Se a gente fizer isso, o que que acontece? O gerente vai lá e manda a gente passear. Os filhos têm que saber disso. Eles estão morando na casa dos seus pais. Tem que respeitar a casa. Tem que respeitar os donos da casa. Se isto ocorresse, se nós ensinássemos aos nossos filhos isso, não haveriam filhos gritando com seus pais, filhos agredindo os seus pais, filhos matando os seus pais. Não haveria, porque desde pequenino eles iam entender isso. Desde pequenino eles iam entender que eram hóspedes e que tinha que respeitar os donos da casa. Eu estou dizendo isso para vocês, mas eu sempre utilizei esse método com os meus filhos. Eu comecei a pregar com 17 anos e estudo a doutrina espírita até hoje. Então, os meus filhos, eu tenho 3 rapazes e uma moça. Eles nunca entraram na minha casa, quando eram adolescentes e tal, depois de 8 horas da noite. Nunca. Aí um jovem uma vez disse para mim, hoje os tempos são outros. Eu falei, não, os tempos são os mesmos, os pais é que são outros. Se eu tivesse filhos hoje, o regime ia ser o mesmo, não ia mudar nada, como é com o meu neto, que mora comigo. Quando eles atingiram os 18 anos, eu dei um tempo maior, que agora eles iam assistir jogo à noite. Eu ficava no rádio aqui acompanhando o jogo para ver a hora que terminava e a hora que eles chegavam. E ficava no portão esperando os meus filhos. Eles não tinham chave da casa. Não tinham. A casa era minha. E eu não dou a chave da minha casa para qualquer pessoa, nem para os outros. Então eu estava no portão esperando eles chegarem. Aos 21 anos, então, eu disse a eles, agora eu vou dar a chave para vocês. Uma chave da casa. Mas lembrem, até a meia-noite eu estou esperando. Depois da meia-noite eu preciso dormir, porque eu levanto cedo. Vocês não vão deixar sua mãe inquieta ou sem dormir. Eles não chegaram depois da meia-noite. Por quê? Porque a casa era minha. E eles sabiam disso. E eu dizia a eles, um dia vocês vão ter a casa de vocês. E eu nunca vou entrar na casa de vocês sem ser convidado. Sem que vocês me convidem.
ou vou dar uma ordem qualquer, ou vou modificar alguma coisa, ou vou fazer isso, ou vou fazer na casa de vocês, sem que vocês me peçam. E eu faço isso. 4 filhos casados. Eu vou quando sou convidada. Nunca abri uma geladeira na casa dos meus filhos. Nunca. Eu respeito, como são 3 noras, eu respeito a casa que é dela. Não me sento na cama dos meus filhos. De jeito nenhum. A não ser que, por um acontecimento qualquer, a minha nora ficou doente, eu fui lá ficar com ela, aí ela pedia que eu me sentasse ali do lado da cama, segurando a mão, eu corria. Mas eu chegar e me sentar, não, eu respeito a casa dos... Eu não faço isso da casa de ninguém, muito menos dos filhos. Porque eu ensinei a eles que a casa onde eles nasceram era minha. E a casa que eles montaram é deles. E eles ensinam isso para os seus filhos. Então isso é uma problemática educativa. É para educar. O que é educar? Educar é formar bons hábitos. E um dos bons hábitos para os filhos é respeitar os seus pais. E esse respeito eles vão aprender através do respeito que nós damos a eles também, dos ensinamentos. Agora, se eu encho a cabeça da minha filha falando mal do pai dela, que respeito ela vai ter por ele? Não importa que tipo de criatura que é o pai, mas eu tenho que ensiná-la a respeitá-lo, afinal de contas, quem escolheu o pai fui eu. Então, se ela tem aquele pai, primeiro, ela tem porque eu escolhi. Segundo, ela tem porque merece. Ninguém recebe alguma coisa nas suas mãos se não merece. Nós somos investimentos divinos. E nessa visão de investimento divino, primeira coisa, nós temos os pais que a gente merece. Nem melhor, nem pior. É o pai que a gente merece e o pai que a gente precisa. O pai e a mãe que a gente precisa. Então, se nós rebelamos contra os nossos pais, ou acreditamos que eles não sejam os ideais, nós estamos entrando em xeque com a espiritualidade que orienta as nossas vidas. Quando entramos no matrimônio, nós escolhemos o companheiro que a gente merece e o companheiro que a gente precisa. Nem melhor nem pior. Exatamente como ocorre com a companheira. É o que a gente precisa e que merece. E os filhos, idem. Ninguém tem filhos que não merecem. Eles vêm com o temperamento natural que é deles. E é aquele que está guindado a nós. Então, na família, reúnem-se os espíritos que têm uma vivência anterior. Eles vêm com o objetivo ou de estabelecer e aprofundar os laços de simpatia ou vencer os laços de antipatia. Muito bem. A dona Ana não está sendo muito gentil com vocês, não é? Porque geralmente as pessoas gostam de ouvir aquilo que vem ao encontro daquilo que eles acham. Só que Espiritismo, ninguém acha nada no Espiritismo. O Espiritismo é uma filosofia que já foi colocada. O que nós temos é que aprender a filosofar com Allan Kardec. E para filosofar é preciso fazer o aplicativo. Vocês veem que a gente não sabe o que é amor. Não sabe. Na verdade, a gente não tem nem noção do que seja amor. Tanto é assim, o que acontece quando a gente não conhece muito uma coisa? A gente começa a fragmentar aquela coisa. E vai fragmentando. Foi isso que a gente fez com o amor, não foi? Pensa bem. Quantos tipos de amor você conhece? Amor maternal, filial, amigo, né? Amor fraterno, amor materno, amor paterno, amor fraternal. E aí vai por aí afora. A gente foi dividindo. Por quê? É diferente o amor materno do amor fraterno? Estou perguntando. Eu acho que
fevereiro. Mas é diferente, né? É Da porque não é. forma que foi dividida, né? Fica diferente. Mas você pega um bolo e tira um pedaço daquele bolo. Ele fica diferente do outro que sobrou? Tira outro, fica diferente? Não. Então como é que você vai pegar o amor e vai dividir e ele vai ficar diferente? Não é lógico. É uma questão de lógica. E a gente vai mais além, dentro do ilogismo das nossas visões, a gente vai mais além. Porque a gente faz o quê? A gente até dá um peso específico para cada um dos amores. Quer ver como dá? Qual que é o mais perfeito desses amores todos que vocês conhecem? De mãe. Disse Jesus. Jesus disse que é o de amigo. Não sei se ele falou isso. Eu acho que não, porque ele não fragmentou o amor. Então ele não disse isso, não. Amor de mãe, não é? Olha, eu vou dizer uma coisa que vocês ou ficam tristes comigo ou ficam felizes de descobrir. Uma coisa ou outra. É o amor mais egoísta que existe. Mais mentiroso. Na verdade, não existe. Nem um pouco. E eu posso provar. Não faça uma afirmativa que você não possa provar. Nós conversamos isso hoje, não foi? Durante o... Fundamentar aquilo que você disse. Então, eu queria uma senhora que tivesse um filho. Um rapaz, um garoto. Tem aqui. Não tem nenhuma mãe aqui que é um garoto? Ah, eu quero uma senhora, amor materno, que é o mais perfeito. Então, a mocinha ali tem um menino? Não, essa aqui, ó. Tem um menino. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas assim, um tanto. Mas vale a pena. Como é o nome do filho da senhora? Nome do filho? Júnior. É o nome do pai? Se ele é Júnior, é o nome do pai. Mas vamos ficar com Júnior mesmo. E o nome do pai dele, como é? José Carlos. Muito bem. Seu José e o Júnior. E a senhora chama? Nena? Nena. Dona Nena, de quem que a senhora gosta mais? Do José ou do Júnior? Se demorou para responder. Coitado do José. Dona Nena não respondeu nada, ficou mesmo, mas não falou nada. Hã? Gosta mais do Júnior? Aí, esse rapaz é o filho? Não acredite que é filho. Vamos botar em xeque esse amor da Dona Nena por você. Muito bem, seu José. O senhor já não está por aqui, não? Coitado. Ele já caiu no exercício físico. Dona Nena, não faça isso. Mas aí já foi uma opção secundária. A senhora apontou com o dedo porque o outro está em casa. Então a gente só ama quem está presente. Quem está ausente nem pensar. Coitado do senhor Guimarães, eu pensava que eu gostava dele, mas ele não está mais aqui. Não gosto não. Então a Dona Nena ama o Júnior. O Júnior está todo feliz da vida. Não, filho. Muito bem, a senhora ama o Júnior. Mas a senhora é espírita? Não é? Então eu vou precisar de um espírita. Então vamos pegar a mãe do Pedro. Não é espírita também? Não? Oh meu Deus, João Paulo, você não tornou a esposa espírita ainda? Meu Deus, não tem um casal espírita aqui não? Aqui. Como é que chama o rapaz? Alves. E o marido?
Márcio. Você? Alessandra. Alessandra, de quem você gosta mais? Olha essa coisa feia. Ele acredita nisso. É dele? Oh, meu filho, sinto muito. Você espera outra reencarnação, arranja outra companheira, que ela goste mais de você. Sinto muito. Tudo isso é brincadeira, gente. Mas vamos provar. Mas eu estou tentando amar. Chico não disse que a gente tem que amar e não tolerar? Como é o seu nome? Alessandra. Vamos provar que a Alessandra está dizendo a maior mentira que alguém possa dizer na vida, na frente desses testemunhos. Abre os olhos, que a coisa é séria. Você é espírita? Reencarnacionista? O coração dela está batendo mais depressa. Está entendendo o que é que eu vou fazer, mas eu vou fazer porque eu sou má. Eu não sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa má. Então, como eu sou uma pessoa má e o marido, coitado, já está no plano secundário, eu vou desencarná-lo. Ele desencarnou. E agora a gente vai desencarnar a ela também, porque todo mundo tem que desencarnar. Ela desencarnou. E vamos desencarnar o herói aqui também, o herói do amor da mamãe, porque todo mundo desencarna. Todavia, o amor de Deus nos conduz à reencarnação. Aí então, reencarna o menino. Aí reencarna o nome já fugiu, Alessandra. Alessandra. Aí a Alessandra conhece o Aldo e se encanta com ele, apaixona e casa com ele. E aí nasce o Márcio. De quem você gosta mais? Me fazendo espiar mais ainda, né? Por o que eu fiz no passado. Não, eu estou perguntando agora, de quem você gosta mais? Essa nova encarnação. Agora tem que ser dele, né? Muito bem. Então vamos dizer que você ganha um presente numa caixa linda. Uma beleza de embalagem, amarradinho, bonitinho. Dentro tem um anel de brilhante. Você se encanta com a caixa. Realmente você se apaixonou pela caixa. O que você faz? Você joga o anel de brilhante fora e fica com a caixa? Tem que ser diferente. Ele tem que agir diferente. Tem que ser uma pessoa que seja apontada na rua como aquele homem é um espírita. Aquela mulher é uma espírita. E seja reconhecido pelo seu comportamento, pela sua forma de agir, porque ele está fazendo um esforço para domar suas tendências negativas. Então esse é o nosso objetivo. Não somos doutores da lei nem senhor da verdade. Estamos lutando também. Como os senhores, estamos lutando para preservar essa coisa extraordinária que é o Espiritismo em nossa vida, buscando vivenciar. Não falei mal das mães, porque eu também sou mãe. E também tenho consciência de que o carinho que eu tenho pelos meus filhos não é o mais do mundo. E tenho consciência que nessa existência eu procurei gostar muito do meu marido. Toda a vida lutei para isso. Eu sou espírita, ele era espírita também. Acredito. Ele era? Não, acho que ele continua a ser espírita. E somos espíritas. O casamento foi difícil? Foi. Era de provas? Eu não sei. Era de expiação? É possível que sim. Foi difícil, mas a gente superou. 44 anos e 6 meses. Então a gente batalhou. Então eu não estou dizendo para vocês uma coisa que eu não faço esforço para vivenciar. Gosto dos meus filhos? Gosto muito. Mas que é diferente de um para outro, não resta a menor dúvida. Tenho 9 netos. Também é diferente o carinho que eu tenho pelos netos. Gosto deles. Os netos, filhos dos meus filhos e os netos emprestados. Eu devo ter uma quantidade de netos espalhados pelo mundo. Gosto de todos eles, sem fazer distinção. Netos de verdade, inclusive o Pedrinho que está ali, que já virou meu neto também. Então são netos do coração. E a gente tem que ampliar a nossa família espiritual. Isso é importante. Então, agradecendo, eu vou falar com a palavra do poeta José Soares Cardoso. Trago alma
como o sol traz luzes. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. É um momento breve, mas foi preparado com muito carinho para vocês.